Continuamos a nossa entrevista com o engenheiro José Luiz Alqueires. Eu tenho até curiosidade, porque eu acho que o cabelo vai ficando branco, a gente tem que sair do que você até falou comigo agora, de uma certa prisão do dia a dia profissional. Não é deixar de trabalhar, muito o contrário. Eu acho que a gente tem vontade até de trabalhar mais. Mas a vida profissional muitas vezes nos leva para os caminhos que algumas coisas você fica aí postergando. Sendo objetivo, você está numa nova área editorial. Eu queria que você falasse um pouco, foi um hobby, um investimento, o que você vê isso nessa hora do tablet, em que eu quero o cheiro do livro, não quero o cheiro eletrônico, já chego eletrônico. Qual é esse projeto? O que você vê? Falar um pouco da editora sua. Vou falar um pouco disso, é falar um pouco de mim. Então, eu sempre, por formação, por educação, entendi que eu deveria me sustentar, eu deveria ter uma atividade profissional, e essa atividade profissional tivesse uma necessidade em termos sociais, assim, um mercado para ela. Então eu me lembro que eu cheguei a pensar em várias profissões, cheguei a pensar muito em ser arquiteto, sabe, na época do vestibular. E o meu pai me dizia, não vai fazer arquitetura não, você vai fazer engenharia civil, faz tudo que o arquiteto faz e muito mais. E eu fui até meio contrariado ali fazer engenharia, mas encontrei, vamos dizer, seu caminho ali. Meu caminho e os prazeres, embora tivesse me especializado em planejamento urbano regional e depois de formado, feito até o segundo ano, uma segunda faculdade que foi Sociologia, um curso infelizmente interrompido pelo ato institucional número 5, que acabou com a minha turma no IFIX, que chama Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Mas permaneci sempre ao lado desse interesse profissional, com um interesse cultural que vinha da minha educação e que essa ida para o campo das ciências sociais, de alguma maneira, era uma forma de complementar aquela formação muito técnica, muito matemática do engenheiro. E tem uma terceira área que eu sempre trabalhei por influência familiar, que é a área, vamos chamar assim, do serviço social. Eu tinha uma tia que fundou a Casa da Mãe Solteira, a Casa de Emaús, fundou o Banco da Providência, era o braço direito de D. Helder, que foi uma grande líder feminista, participou da fundação da Universidade do Estado da Guanabara na década de 30. E essa mulher admirável sempre me levou muito para fazer essas coisas. Eu, por exemplo, aos 14 anos de idade, eu trabalhava no negócio do Banco da Providência. O meu irmão fazia as atas de um projeto muito interessante que houve. No outro dia a gente conversa, chamada Enciclopédia Brasileira. Já sabe desse projeto? Não. Pouca gente ouviu falar, mas era um projeto de enorme significado cultural. Reuniu-se algumas grandes expressões do conhecimento nacional. Essa moça chamava-se Maria Eugênia Achepilar, secretariava, e eles começaram a fazer verbetes, como se fosse uma enciclopédia britânica, uma Larousse, que era francesa, tem uma enciclopédia a partir da visão da intelectualidade brasileira. Isso era mais ou menos paralelo a uma coisa chamada ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que foi devidamente acabado em 1964. Então, eu procurei sempre balançar essas três áreas, e o que é interessante, na medida que os fatos apontavam que
eu estava chegando ao fim do meu ciclo de maior dedicação profissional, a parte de interesse em estudos começou a ter mais tempo. E por uma série também de circunstâncias familiares e pessoais, eu repensei essa última dimensão, que era do trabalho social, e redefini isso como um trabalho de filantropia. E comecei a dedicar o meu tempo para isso. Basicamente, isso se traduziu num apoio à infância. Então, eu já há mais de 20 anos eu era diretor de uma entidade que mantém creche, mas aí eu comecei a construir com o meu dinheiro e outros amigos creche. Hoje eu tenho cerca de 600 crianças em creche, que tem ou o nome da minha filha, ou o nome do meu neto, ou o nome do meu genro, que morreram em circunstâncias trágicas. Mas isso também não me satisfez. Quer dizer, quando a gente sente que pode fazer mais, a gente cria uma preocupação com um legado. Não é? É natural da idade. Eu tenho 72, vou fazer 73 anos em breve, e você começa a encarar realisticamente o tempo que falta. Não é? O tempo de validade. O tempo de validade é próximo. E o que é que fica? Fica os filhos, exemplos, amigos e tal. Mas eu comecei a pensar em formas mais permanentes de legado. E por muito amor ao livro, à literatura e a isso, eu resolvi fazer, aos 70 anos de idade, uma editora que editasse livros relevantes para pessoas se conhecer, mas não de autoajuda. São livros que te impactam. Não sei se você leu a Metamorfose de Kafka. Às vezes é um romance, é mais do que um livro de autoajuda. Metamorfose deixa até angustiado pela idade que eu li ali, aquela a barata ali. Foi um livro para mim muito importante, porque quando a barata olha e vê que ele era o provedor geral da casa, todo mundo está melhor do que ele, sem ele, isso é uma coisa que tem toda aquela dimensão estoica, né? Vamos dizer assim. A frase do Sêneca, né? Viva como se a cada dia fosse morrer. Dying every day, em inglês, que fica compacto, fica bonito, né? Então, isso é uma coisa que choca. E, enfim, dentro desse conjunto de circunstâncias que moldaram a minha vida, eu falei, eu quero deixar um legado, porque eu fui muito formado pela literatura, eu fui muito autodidata em vários campos, até mesmo sendo engenheiro civil, tendo virado algo que todo mundo diz, não, Halqueres é um engenheiro elétrico, em geral é o que pensa. Que realmente eu estudei muito para isso. Agora, então, a editora que eu fiz para deixar um legado em livros que fazem você, que te impactam, que te mexam com você por dentro. Pode ser um livro de poesia, pode ser uma coisa. A segunda linha dela são livros que te façam conhecer o mundo sob o olhar de uma pessoa. Então não é aquela história, primeiro período, antiguidade clássica, os gregos e tal. É sempre assim, um viajante que andou pelaquela época comentando, ou mesmo um estudioso que foi fazer uma pesquisa arqueológica. Então é alguém que vai descobrindo uma realidade e dividindo e compartilhando. Então, se conhecer o mundo. E a terceira linha, ela é mais provocante, que é assim,
que é Para Mudar o Brasil. No fundo é conhecer a pessoa, conhecer o mundo e conhecer o Brasil. Mas não é conhecer também o Brasil descritivo. É aquilo que te dê um pouco assim aquela visão, nós podíamos fazer melhor, nós podíamos fazer diferente. E aí eu fundei a editora e num primeiro momento achei que deveríamos ter livros infantos juvenis para começar isso, mas a lógica do comércio de infanto juvenil me fez sair desse campo, embora eu tenha feito, eu fiz uns 15 livros infantos juvenis, uns 2 ou 3 eu acho muito bons. A outra lógica foi derivada das circunstâncias econômicas, era fazer esses livros que têm patrocínio, eu conheço muita gente, meio empresarial, fiz alguns livros, mas também não me satisfizeram, porque eu estava fazendo um livro que o metrô pedia, eu estava fazendo um livro que o fulano pedia. Eu tenho pouco tempo, quero fazer os livros que eu quero fazer. Então me fixei justamente nos livros que eu chamo não ficção, dentro dessas 3 categorias, e fiz alguns livros interessantes. Por exemplo, eu fiz agora um livro chamado O Mundo é um Palco. Não sei se você ouviu falar dele. Eu ouvi falar dele, sim. O Mundo é um Palco é uma frase de um personagem de Shakespeare que fala: o mundo é um palco e nós todos somos artistas. Temos um papel, às vezes não é o que a gente é, mas é o que a gente tem que desempenhar, e há como se fosse um diretor invisível que faz isso ocorrer. E como Shakespeare é muito rico, eu não quis fazer só com um profissional de estudos acadêmicos de Shakespeare. Por sinal, eu peguei a melhor, que chama-se Liana Leão, professora da Universidade do Paraná. Eu havia editado antes o último livro da Bárbara Eliodora, que chama-se O que as Peças Contam, e a Bárbara era grande shakespeariana brasileira. Mas nesse livro tem 2 artigos do Gustavo Franco, que é um economista, tem um artigo de um médico psicanalista, tem um artigo do Joaquim Falcão, que é um jurista constitucionalista, tem um artigo de um advogado militante, que é o Zé Roberto, que aliás comprou a biblioteca da Bárbara, e é um pequeno gênio, quer dizer, um pequeno no sentido que ele tem 45 anos. Você imagina onde esse cara pode chegar, porque é um sujeito, uma curiosidade intelectual, um aprofundamento de estudo. E como é teatro, tem um artigo da Fernanda Montenegro e uma surpreendente apresentação, surpreendente como excelente, do Pedro Bial, que a maioria do Brasil só conhece como o apresentador do BBB, mas é um sujeito extremamente sofisticado do ponto de vista intelectual. Ele tem uma história, inclusive, de jornalismo muito interessante. Muito interessante. Então, esse é um livro que eu fiz. O Paulo Rabelo, que é o atual diretor do IBGE, fez um outro livro que chama-se O Mito do Governo Grátis, que é muito interessante, que ele faz assim um apanhado de 7 histórias de países que deram errado, 6 que deram certo, e fala: posto que isso deu errado e posto que isso deu certo, a gente devia procurar fazer nessa linha. Eu li que eu ganhei de você. Você ganhou da outra vez. No almoço que nós tivemos aqui perto. Que é uma abordagem diferente. Normalmente, os economistas, ele então de Chicago, aborda pelo lado teórico. Então tem outros livros aí, todo mundo vai ganhar uns livros aqui, porque eu digo maior... O palco me interessou muito, adoro o teatro e adoro essas pessoas que estão aí e queria saber do gênio. O maior prazer meu, não é nem editar, é dar os livros depois, fazer chegar os livros às pessoas certas. Tem uma frase do Castro Alves, né, que diz: bendito a quem semeia livros à mancheia, porque ele tem um poema sobre... Fala da imprensa, né? Não sei se você conhece. Não. O Castro Alves são espumas flutuantes. Aquelas coisas lá atrás.
É aquela coisa, quando no velho estaleiro da Alemanha o obreiro a ávida imprensa gerou, o genovês, que é o Colombo, salta aos mares, busca um ninho entre os palmares e a pátria da imprensa criou. Então, o Castro Alves tinha percepção que na América, que na época dele era o Novo Mundo, era a pátria da imprensa, a pátria onde você discute conteúdos, onde você não tem reis absolutistas, onde você tem a democracia. Então, o livro e a democracia, a imprensa e a democracia, são irmãos gêmeos. Um não existe sobre o outro. Então, a criação da editora tem tudo isso. Vou deixar um legado, vou deixar uns bons livros, mas vou apoiar que, através do estudo, e aí a gente pega uma frase, acho que para terminar aqui, que eu acho uma frase muito bonita, de um prêmio Nobel da Economia, chamado Amartya Sen, um indiano, que estudou justamente o valor da informação e o valor da simetria da informação, que ele diz, a frase que quase que resume a teoria, diz o seguinte: se nós quatro que estamos aqui conversando tivermos a mesma base de informação, nós chegaremos a um consenso mais rápido do que se cada um ficar aferrado a só os conhecimentos que traz. Então, quando você nivela, acaba a simetria, né? Um muito informado, outro pouco informado, um muito vivido, outro pouco vivido. Quer dizer, quando você acaba isso, você provoca que as pessoas andem mais juntas, elas se apoiem. Então, na discussão energética, voltando a ela, eu acho que o grau de informação à sociedade sobre as opções energéticas, sobre as vantagens e desvantagens, os riscos de cada fonte ou aonde investir, levariam a um consenso maior e a gente não perderia tanto tempo em brigas espúrias, como tantas vezes a gente assistiu na vida. É reservatório plurianual ou é reservatório anual? É nuclear ou não é nuclear? Energias alternativas têm ou não devem ter? Então, basicamente, é isso. Muito obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade. Valeu.